E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre ótica. O Einstein hoje não vai me ajudar, não, porque ele tinha uma outra visão sobre ótica. Mas logo logo a gente vai falar sobre ele, tá bom? Bom, então vamos lá para o nosso conteúdo. A gente tem aqui então os aspectos básicos que a gente vai falar sobre ótica. Deixa eu guardar meu Einstein. Os aspectos básicos que a gente vai falar sobre ótica, sobre a reflexão da luz, câmera escura, espelhos planos, espelhos esféricos e raios notáveis, tá certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico, que é os aspectos básicos da ótica geométrica, coisas que a gente já viu um pouquinho em ondas, mas vale a pena reforçar, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. O que é a ótica geométrica? Então a ótica geométrica vai estudar aspectos relacionados à luz. A gente já estudou ondas, né? Mas quando a gente pensa onda, né? Ela pode ser eletromagnética, ela pode ser mecânica, como a gente já viu. Mas agora então a gente vai estudar especificamente ondas eletromagnéticas. Ou mais específico ainda, aspectos relacionados à luz e o que a luz interfere nos meios. É muito importante esse conhecimento, porque existem várias práticas no nosso dia a dia que vão levar em conta isso. Então, ótica é o estudo da luz, tá? E de todas as interferências que a luz vai fazer. Bom, então, a luz e a ótica geométrica vai trabalhar esse comportamento da luz, como o próprio nome já diz, trabalhando figuras geométricas que a gente vai ver agora em seguidinha como é que a gente vai trabalhar isso. Bom, então uma característica bem importante é a velocidade da luz, né, que é de 300.000 quilômetros por segundo, tá? Ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Bom, então a velocidade da luz é uma constante fixa para o vácuo. Então é a velocidade mais alta que qualquer objeto, que qualquer coisa pode chegar, que é essa velocidade. Nadinha de nada, supera a velocidade da luz, tá certo? Fontes de luz. As fontes de luz, elas podem ser primárias ou secundárias. Bom, fontes primárias é o que a gente chama de objetos que têm iluminação própria, que conseguem iluminar propriamente. Então, por exemplo, uma lâmpada é uma iluminação própria, o sol tem uma iluminação própria, né? Uma vela acesa tem uma iluminação própria, a lareira de casa tem iluminação própria, enfim. Tudo que gera luz a partir de uma outra energia, isso é uma fonte de luz primária. Uma fonte de luz secundária são os corpos iluminados. Eu recebendo a luz do sol ali de fora, agora da minha janela, eu estou iluminando e vocês estão me vendo. Então eu sou um corpo de luz iluminado, sim, senhores. E aí eu sou uma fonte de luz secundária. Qualquer outra coisa, a lua é uma fonte de luz secundária, porque ela não tem luz própria, né? Então, qualquer outra coisa que a gente possa imaginar é uma fonte de luz secundária. Beleza? Bom, raios de luz. A gente vai partir do princípio que os raios de luz, eles sempre vão ser em linha reta, tá? Então, a luz não faz curva. Até chegar aquele cara que eu mostrei ali no começo, que é o Einstein, e falou que a gravidade, as grandes massas conseguem curvar a luz no espaço-tempo. Mas isso a gente deixa para a física moderna. Então, para nosso estudo aqui na Terra, terráqueos, né, a gente vai utilizar que luz não faz curva, tá bom? Então, ela vai sempre em linha reta e esses raios de luz vão sempre percorrer linhas retinhas, beleza? Uma outra coisa importante da gente saber desses aspectos básicos são as características de materiais transparentes, translúcidos e opacos. Transparente é que a luz consegue passar totalmente e eu consigo enxergar pelo outro lado. Enxergar pelo outro lado. Por exemplo, um vidro normal a gente consegue enxergar no outro lado. Normalmente consigo ver uma imagem nítida do outro lado, então isso caracteriza um material transparente. Eu consigo ver uma imagem nítida do outro lado, daquilo que está ao outro lado.
Agora, um material translúcido, eu consigo enxergar no outro lado, mas eu não tenho uma visão nítida daquilo. Então, existem alguns vidros temperados, boxes de banheiro, geralmente que tem aquelas florzinhas assim. Então, eles são materiais translúcidos. Prato de vidro que tem uns desenhozinhos, eu consigo enxergar no outro lado, a luz passa por ele, né? Porque a nossa visão depende da luz chegando no nosso olho. Então, eu consigo enxergar no outro lado, a luz passa por ele, só que eu não consigo ver nitidamente. Então, não é nítido essa visão para mim. E aí, ele se caracteriza um material translúcido. Um material opaco é que a luz não consegue passar. Mas isso não quer dizer que eu não consiga enxergar esse material, né? Eu não consigo enxergar através do material. Então, a minha camiseta é um material opaco. Ela é opaco porque a luz está batendo aqui e ela está refletindo. Eu não consigo enxergar entre a camiseta e eu, não consigo ver aqui embaixo, né? Então, isso caracteriza um material opaco, beleza? Vamos lá, então, agora para o nosso próximo tópico, reflexão da luz. Então, a reflexão da luz, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser regular ou ela pode ser difusa. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, reflexão regular é quando a luz bate em uma superfície que é totalmente lisa e ela bate e reflete, e esse ângulo de reflexão é o mesmo que o de incidência. Então, vocês veem aqui que do mesmo jeito que ela bate, ela sai, tá certo? Já a reflexão difusa ou irregular é quando eu bato sobre superfícies que não é totalmente lisa. Quase todas as nossas reflexões são difusas. Porém, o que acontece? A gente imagina. Deixa eu voltar aqui para eu. Oi. A gente imagina que a reflexão que algumas reflexões, por exemplo, sobre um espelho plano, vai ocorrer regularmente para a gente fazer modelos sobre isso. Mas quase todas as reflexões do nosso dia a dia são difusas porque a gente não tem superfícies totalmente lisas, tá? E o que a gente tem dessas consequências, né, de reflexão? A gente também tem as cores dos objetos, que eu estava falando aqui da minha camiseta. Por que eu enxergo a minha camiseta azul? Bom, eu estou batendo uma luz branca e como vocês sabem, deixa eu colocar aqui, como vocês sabem, a luz branca ela é composta por todas as cores. Então, a luz bate sobre a minha camiseta azul e reflete para o olho de vocês apenas o azul. O resto é absorvido pela camiseta. Se eu tivesse uma camiseta amarela, a mesma coisa que nem tem aí na imagem, uma roupa branca, a luz bate sobre a roupa e reflete todas as outras cores. E isso a gente pode caracterizar depois objetos pretos, que a gente enxerga preto. A gente não enxerga preto, na verdade é que a gente não enxerga nada, porque a luz branca bate sobre o preto e não reflete nada, absorve tudo. Por isso que não é muito recomendado a gente usar camiseta preta no sol. Por quê? A luz branca vem, bate sobre a camiseta, ela absorve tudo, tudo fica preso aí, e aí, consequentemente, ela vai aquecer mais do que qualquer outra cor de camiseta. É por isso, tá? É por causa que a luz branca absorve tudo, beleza? E aí, uma outra consequência, a gente tem a formação de sombras, né? Do caminho retilíneo ali da luz que a gente falou antes. Se eu tenho uma fonte pontual de luz, eu tenho uma formação de uma sombra aqui. Então, essa fonte vem, ela passa aqui por um obstáculo, eu tenho uma formação de uma sombra aqui, tá? Então, o caminho retilíneo da luz, ela só passa, ela não consegue passar entre o meu objeto opaco aí, e aí a gente tem a formação de sombra. Ou a gente pode ter uma fonte extensa de luz, e aí a gente tem formação de sombra e penumbra. A gente consegue observar isso em qualquer sombra, por exemplo, sombra de luz da nossa luz de casa, né? Então, isso acontece normalmente, essa penumbra ao redor, que é onde chegam alguns raios, mas não todos os raios da luz, e aí não forma a sombra num ponto fixo, e ao redor sobra uma penumbra também. A gente pode fazer esse teste em cima da mesa, assim, vocês aproximem a mão em cima da mesa, vocês vão ver uma penumbra ao redor da mão de vocês. Isso daí é o que a gente chama. É uma consequência do caminho retilíneo da luz, tá certo? E a gente tem a determinação da altura de objetos, por consequência de caminho retilíneo da luz também.
E aí, para isso, como é que a gente sabe caminho de objeto, professora? Bom, altura de objeto, desculpa. A gente vai ver aqui um exemplo, tá? Então, um aluno desejando determinar a altura de um prédio, saí na rua, vou determinar a altura de um prédio, mediu o comprimento da sua própria sombra e da sombra do edifício, formadas em um mesmo piso horizontal. Para a sua sombra, obteve 60 centímetros e a do edifício 5,4 metros. Sabendo que a altura do menino, né, do aluno, é 1,60, determine a altura do edifício. Então, vocês veem, eu tenho altura de sombras e altura do menino. Eu quero determinar a altura do próprio prédio. Bom, aí a gente vai fazer assim, a semelhança de triângulos lá da matemática. Ou ainda a gente poderia fazer regra de 3 também, que dá também, tá? Bom, então aqui a gente vai colocar altura sobre altura. Então, a altura do prédio, que eu não sei, sobre a altura do menino, que é 1,60. Igual ao tamanho da sombra do prédio. Então, aqui, né? A altura da sombra do prédio 5,4 dividido pela sombra do menino. A única coisa que a gente tem que gravar bem é que a gente precisa ter todo mundo na mesma unidade. Então, se eu estou trabalhando com metro, todo mundo em metro. Se eu estou trabalhando com centímetro, todo mundo em centímetro, tá? E aí a gente vai fazer aqui, vou dividir 5,4 por 0,6, que vai dar 9. Depois, multiplicando por 1,6, eu tenho a altura do prédio de 14,4 metros. É bem simplesinho, mas é bem utilizado, digamos assim, na civil, né? Porque ainda eles têm uns aparelhos que medem a altura de prédio, a altura de sombra, a partir dessas semelhanças de triângulo. É bem legal. Tá bom? Bem, e daí, a partir dessa consequência do caminho retilíneo da luz, eu vou deixar aqui para vocês a câmera escura de orifício. E a câmera escura de orifício funciona do mesmo jeito e também por causa do caminho retilíneo da luz, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, a distância da pessoa a essa câmera. A câmera escura de orifício foi utilizada há muito tempo, desde a Grécia Antiga, e para primeiro modo, por exemplo, de observar imagens, tá? E aí é constituída por uma caixa toda escura. Aqui atrás eu tenho um papel branco, tá? Pode ser um papel manteiga, por exemplo, se a gente for fazer hoje. E aqui um buraquinho bem pequenininho. E eu aponto esse buraquinho bem pequenininho para a luz. E aí, se eu aponto para a luz aqui, ou para algum objeto iluminado, aqui atrás vai se formar essa imagem desse objeto iluminado. Só que por característica de caminho retilíneo da luz, o que vai acontecer? Esse raio que sai aqui em cima desse objeto, ele vai cruzar, ele vem reto e vem aqui para baixo. E esse daqui que sai de baixo vem aqui para cima. Então a imagem que eu formo aqui atrás, ela vai ser invertida. Muito parecido com o que a gente pode ver depois, com o que acontece no nosso olho. Nosso olho é uma câmara escura de orifício. A luz entra pela nossa pupila, vai em linha reta, vai se formar invertida, e daí lá atrás do meu olho é que ela se desinverte, né, por causa do nosso nervo óptico que manda para o nosso cérebro, e ele desinverte a imagem e a gente vê tudo bonitinho para cima, de pé para cima normal, tá? E aí, por consequência disso, a gente consegue calcular também a altura de imagem formada ou a altura de objeto, né? De objetos muito longe, a gente consegue, a partir da câmera escura de orifício, se eu souber o tamanho, as distâncias aqui, né? Do objeto até a câmera, a gente consegue determinar a altura. Por essa mesma fórmula aqui, a altura da imagem sobre a altura do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. E eu deixo aqui para vocês esse exercício. Resolvam aí no seu caderno, numa folha, em algum lugar, e logo, logo eu volto com a resolução, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai falar sobre espelhos planos. Bom, espelhos planos, a gente tem aqui, a gente vai considerar ele, como a gente viu antes na reflexão, ele com uma superfície totalmente lisa, tá? E aí vai ocorrer uma reflexão em cima desse espelho plano. E essa reflexão é uma reflexão total. Como vocês podem ver ali, a gente tem o raio incidente que vai
vai incidir sobre o espelho plano que está aqui, na minha horizontal, né? Então, eu tenho um raio incidente, e aí eu tenho uma reta normal ali no meio, né? Entre o raio refletido. O raio incidente, ele tem o mesmo ângulo de incidência em relação à normal que o raio refletido. E aí, isso gera uma consequência na hora da formação da imagem. Basicamente, sobre a reflexão, é isso que a gente tem que gravar, que o raio de incidência é igual ao raio de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá certo? E aí, sobre a formação de imagens no espelho plano, a gente tem que essa imagem, ela sempre vai ser virtual. Por que é uma imagem virtual? A imagem virtual, ela sempre vai se formar no prolongamento do raio refletido. Vou aumentar a imagem aqui para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui a pessoa, né? Temos a pessoa aqui, o raio incidente e o raio refletido. A gente pode ver ali. Do outro lado, do lado de lá, a gente tem a imagem dessa pessoa. E a imagem dessa pessoa é como se formasse atrás do espelho. Voltar. A imagem dessa pessoa é como se formasse atrás do espelho. E aí, quando a imagem se forma atrás do espelho, a gente diz que ela se forma no prolongamento dos raios refletidos, né? E aí, quando ela se forma nesse prolongamento dos raios refletidos, para vocês gravarem bem, a gente diz que ela é uma imagem virtual, tá? Ela é direita, ou seja, elas têm a mesma orientação, eu não vejo essa imagem de cabeça para baixo, vejo ela de cabeça para cima, normal, e ela tem o mesmo tamanho do objeto. A única coisa diferente que a gente tem aí é que ela é invertida. Se vocês irem na frente do espelho e levantarem a mão direita, vai parecer que a sua imagem, a outra pessoa que está lá na frente do espelho, está levantando a mão esquerda. Basicamente isso, tá? Então, a única coisa é que ela inverte essa orientação de direita e esquerda, da lateralidade. Mas não inverte de cabeça para baixo, ela tem o mesmo tamanho e ela sempre vai se formar essa imagem à mesma distância que você está do espelho. Então, se você está mais próximo do espelho, a imagem se forma mais próximo do espelho. Quanto mais longe você se for, mais longe essa imagem vai se formar do espelho, tá bom? Espelho plano, mais ou menos isso. Aqui embaixo eu vou mostrar aqui um link para vocês. Aqui. Tem nesse link aqui, se vocês quiserem copiar para depois verem, que é do GeoGebra, tem já um modelo, né, onde a gente consegue fazer testes de espelho plano, mudando de lugar a minha imagem em relação ao espelho e observando essa formação da imagem, tá? Então, tirem um print aí, copiem um link rapidinho numa folha, para depois vocês testarem isso sobre o espelho plano, beleza? Bom, e aí a gente volta agora e a gente vai para espelhos esféricos. Vamos lá, então. O que será esse espelho esférico? Então, o espelho esférico vai se formar a partir de uma calota esférica. Observem aqui. Então, é como se eu tivesse uma esfera total aqui, né? E eu cortasse essa esfera no meio. E aí, quando a superfície refletora for dentro da esfera, nessa parte de dentro da esfera aqui, né? A gente diz que a gente tem um espelho côncavo. Se o espelho tá assim e a luz tá batendo aqui, a superfície refletora é aqui, o espelho é côncavo. Se eu estou falando da superfície externa da minha calota, pensem assim, a luz tá batendo aqui, tá refletindo aqui, então eu tô falando de espelho convexo. A gente vai falar primeiro do convexo, tá? Então vamos lá. Convexo. O espelho convexo é aquele espelho que fica nas lojas. Observem esse daqui, vou aumentar aqui para vocês um pouquinho. Fica nas lojas e que parece que aumenta o nosso campo de visão, tá? Então, esse é o que a gente considera de espelho esférico, tá? Espelho convexo, esférico convexo. E aí, qual que é a característica da imagem que se forma nesse espelho convexo? A gente sempre vai trabalhar com características de imagem. A característica da imagem é que ela vai ser sempre virtual,
Se ela é virtual, ela se forma no prolongamento dos raios refletidos. Ela vai ser direita. Quando a gente fala direita, quer dizer que ela não é de cabeça para baixo, que ela está para cima, igual o meu objeto. Só que ela é menor, ela diminui o tamanho do objeto. Então, se vocês observarem nesse exemplo aqui, eu diminuo o tamanho do carro, né, que está aparecendo aqui nessa imagem. Ele continua de cabeça para cima e ela é virtual, que se forma no prolongamento do raio refletido. Tenho aqui como a gente desenha isso, tá? Então, eu tenho o meu objeto, aqui eu tenho os raios de luz, eles vão ser refletidos, só que a minha imagem se forma aqui atrás do espelho no prolongamento dos raios refletidos. E ela sempre vai ter essa característica, virtual, direita e menor, tá certo? Vamos lá. Agora para o espelho côncavo. O côncavo, ao contrário do convexo, a gente vai ter 5 tipos de formação de imagens, tá? Então, o côncavo, lembra, é quando a luz está batendo dentro da minha superfície esférica. Um exemplo de espelho côncavo que talvez alguém tenha em casa aí é espelho de maquiagem. Quando a gente pega um espelho de maquiagem ou de tirar a sobrancelha, bem aproximado assim, ele aumenta a imagem. A gente tem a sensação de ampliação ali, né? E aí é isso que acontece em um dos tipos de imagem que o espelho côncavo faz. Bom, eu vou aumentar a imagem aqui para vocês, para a gente ir conversando. Então, ela tem, primeiro, se eu tenho o meu objeto, que ele está antes do centro de curvatura do meu espelho côncavo, então, um objeto mais longe desse centro de curvatura, eu vou ter uma imagem formada aqui, né? Nessa primeira imagem. E ela vai ser real, invertida e menor. Se o meu objeto está em cima do centro de curvatura, a segunda imagem ali em cima, aí ela vai ser real, invertida e igual. Observem aí os raios, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses raios. Se o meu objeto está entre o centro de curvatura e o foco do meu espelho, aí eu vou ter uma imagem real, invertida e maior. Eu tenho uma ampliação, mas ela ainda vai ser invertida, tá? Vai estar de cabeça para baixo. Se eu tenho exatamente o objeto em cima do foco, o que eu vou ter? Eu não vou ter imagem, não vai ter formação nenhuma de imagem. Agora, o único momento em que eu tenho imagem virtual no espelho côncavo é quando o meu objeto está bem próximo, entre o foco e o espelho. E aí eu vou ter uma imagem virtual que está formando no prolongamento dos raios refletidos, direita, de cabeça para cima, não está invertida, e ela vai ser maior, que é a sensação de ampliação que a gente tem nos espelhos de maquiagem, por exemplo, quando a gente põe bem perto, ela amplia. É essa sensação que a gente tem, tá? Essas aqui de cima, como a imagem se forma antes do espelho, né? A sensação da imagem é antes do espelho, a gente diz que ela é real, porque ela se forma nos raios refletidos e não no prolongamento, como é o caso da última aqui, tá certo? Mais ou menos isso. O que a gente tem aqui sobre centro de curvatura e foco, eu vou abrir aqui de novo para vocês, só para explicar um pouquinho de onde é que vem. Imaginem essa calota esférica aí, e o foco é na metade do raio da minha esfera. Então, a minha esfera está aqui, né? Eu tenho uma distância que a gente chama de diâmetro, bem no meio a gente tem o raio. O raio, aquele ponto onde divide metade do raio para um lado, metade do raio para o outro, é o que a gente chama de centro de curvatura. É ali esse ponto. Metade do centro de curvatura é o ponto do foco, tá? É ali que a gente chama de foco. Só para a gente exemplificar ali o que eu estava falando de foco. Beleza? E aí, o que a gente tinha ali era essa criação desses raios que estavam aparecendo para a formação de imagem. Da onde é que a gente tira esse raio que passa por cima, que passa para um lado e que vai formar a imagem? É o que a gente chama de raios notáveis. A gente tem aqui, nessa imagem aqui. A gente tem 4 raios que a gente sempre tem que desenhar para saber onde é que vai ser formada a imagem. Tem esse raio que ele vem paralelo ao plano e passa pelo foco, o primeiro. O segundo
ele passa pelo centro de curvatura, por cima. O segundo e o terceiro são iguais, né? No centro de curvatura. O segundo e terceiro aqui, ó, iguais. Centro de curvatura. Eu nem precisava ter repetido. E o quarto aqui embaixo é o que vem com um ângulo de incidência e sai com o mesmo ângulo de reflexão que bate exatamente em cima do espelho, no vértice do espelho. Bem no meio do espelho. No vértice é o espelho, tá? Então, a gente tem esses raios notáveis, que na verdade são 3, né? Porque o segundo e o terceiro ali eu coloquei igual. São 3, e se eu desenhar esses raios notáveis toda vez que eu for querer saber onde é que se forma a imagem que eu tenho de um objeto, eu consigo prever isso, só que para isso eu preciso usar régua. Então, vocês precisam sempre usar régua para desenhar esses raios notáveis, tá? Bom, gente, então na aula de hoje a gente viu os aspectos básicos da ótica geométrica, a reflexão da luz, quais são as consequências dessa reflexão, espelhos planos, espelhos esféricos, que também são consequências da reflexão da luz, e como a gente consegue formar a imagem nesses espelhos, ou seja, a partir de raios notáveis, né, que estão aí. Desenhando esses raios ali, a gente consegue prever mais ou menos, né, aonde se formam as imagens, sempre desenhando com réguas. Qualquer dúvida, podem me chamar. Vou deixar, vocês agora podem fazer exercícios sobre essa parte inicial, e logo a gente vai falar, então, sobre a refração da luz, e aí a gente parte para lentes, óculos, que também é parte da ótica geométrica e muito importante no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijinho e tchau, tchau!